encontro do programa Afirmativa. Pronto, então eu vou chamar a orientanda da professora Luciana Ângela da Silva Borges. Ângela pode, então, chegando aqui. Bem, a apresentação, né, o trabalho de Ângela é Estilo de Vida em Fumantes de Baixa Renda Admitidos em um Programa de Cessação Tabágica. É com você, Ângela. Com você, Ângela. Ângela já começou? Não, se começou, está sem áudio. Tá. Tá melhor agora? Agora abriu, Ângela. Abriu? Pronto. Sim, nós estamos ouvindo você. E o slide, está vendo? Não, sumiu, parou de compartilhar. Agora voltou. Voltou? Pronto. Tá, então vou dar. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Ângela Borges, sou estudante de terapia da Universidade do Estado da Bahia, do Campus 1. Estarei agora apresentando o trabalho Estudante de Vida em Fumante de Baixa Renda, admitidos em um programa de cessação tabágica, orientado pela professora doutora Luciana Bilitari. É a linha de pesquisa do Pirada Baiana e eu sou bolsista do programa Afirmativa. Bom, o tabagismo é uma doença crônica que causa dependência química devido a diversas substâncias que compõem o tabaco, a exemplo da nicotina. É a principal causa de morte evitável do mundo e também um fator de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Em 2016, 21% da população mundial com idade maior ou igual a 15 anos se autodeclarou tabagista. No Brasil, dados do Vigitel de 2017, 10,1% da população se autodeclarou tabagista e em Salvador, 4,1%. A literatura nacional e internacional converge para o mesmo resultado, que a prevalência de fumantes é maior em países em desenvolvimento e o perfil desses fumantes é de baixa renda e de baixa escolaridade. Se entende-se como estilo de vida um conjunto de comportamento que traduz o modo de como se vive. Isso é, são as tomadas de decisão em relação à alimentação, nível de atividade física, relacionamento pessoal, familiar, o uso de álcool e drogas e etc. Há algumas observações relacionadas ao estilo de vida. A primeira é que o estilo de vida ele é influenciado pela cultura, pela renda, pela família, pela moradia, pelo trabalho, pela idade e pela capacidade física. Uma outra observação é que o estilo de vida ele não é algo estático, mas mutável, ou seja, nós podemos modificá-lo. Uma outra observação também é que o estilo de vida ele é considerado um determinante de morte e mortalidade prematura.
E um estudo de 2015 de Schoenberg verificou que o estilo de vida ele é diferente quando você compara ex-fumantes com fumantes. A renda familiar, de acordo com a Constituição Federal, é considerado baixa renda quando a renda por pessoa é até meio salário mínimo ou quando a renda familiar é menor ou igual a 3 salários mínimos. Uma observação importante é que o tabagismo tem um grande efeito no orçamento doméstico. Isso porque fumantes utilizam parte de sua renda para satisfazer a dependência química. Então, sabemos que o estilo de vida ele apresenta-se de forma diferente em tabagista e não tabagista. Não há evidências que estabeleça correlação entre tabagismo, renda e o estilo de vida. Assim, é necessário desenvolver estudos para compreender o provável impacto dessas associações. Desse modo, o objetivo do trabalho é comparar o estilo de vida em fumantes com renda menor ou igual a 3 salários mínimos com fumantes com renda maior que 3 salários mínimos. Esse estudo é um estudo de natureza transversal que foi realizado na Clínica de Fisioterapia da Baiana Saúde, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, na Unidade Acadêmica de Brotas. O período da coleta foi de 2016 a 2017. A população estuda um programa em cessação tabágica e a amostragem, quando foi feito o cálculo foi de 72 Ângela, tá falhando participantes muito estimados, sua porém, voz. o tamanho amostral é 4. Ângela, Oi. tá falhando bastante a sua voz. Vou fazer o seguinte, eu vou para o celular e vou passando por aqui, o slide pelo computador, certo? Só um momento. Tá melhor agora? Tá, agora fecha o áudio do computador para não dar microfonia. Pronto. Agora? Melhorou bastante. Vocês querem que eu volte? Porque senão eu volto. Ou continua daqui mesmo? Eu acho que dá para continuar. Você acha o quê, professora? Volte um slide só, porque eu acho que foi onde mais falhou, foi no anterior. Ok. Pronto. Esse daqui, da metodologia. Isso. Pronto. Então, vou continuar. Esse aqui é o primeiro slide de metodologia. O estudo, ele trata-se de um estudo transversal. Foi realizado na Clínica de Fisioterapia da Baiana Saúde, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, na Unidade Acadêmica de Brotas. O período da coleta foi 2016 a 2017. A população do estudo, fumantes admitidos no programa de cessação tabágica, e o cálculo amostral de 72 participantes estimados, porém, o tamanho da amostra é de 84. Critério de inclusão: tabagista participante do programa de cessação tabágica durante o período da coleta do estudo, com idade maior ou igual a 18 anos. O critério de exclusão: tabagista com diagnóstico de DP/C ou dificuldade de compreensão dos questionários aplicados. Foi aplicado o questionário sociodemográfico, em que verificou o nome, a idade, sexo, cor da pele, escolaridade, estado civil, ocupação e a renda familiar. Aplicado o teste de tolerância de Fageston, em que verifica a dependência à nicotina. Foi um questionário de 1 a 6 questões, com a pontuação de 0 a 10. Quanto maior a pontuação, mais elevada a dependência à nicotina. E também foi aplicado o questionário do estilo de vida fantástico, que tem 9 domínios. Nesses daqui, a pontuação vai de 0 a 100. Quanto melhor a pontuação, quanto maior a pontuação, melhor o estilo de vida. Sendo que, a partir de 55, já é considerado um bom estilo de vida.
Também teve variáveis categóricas e numéricas. Para a realização da análise bivariada de comparação de renda e o estilo de vida, foi aplicado o teste T-Student, considerando o p-valor menor que 0,05. A tabulação de dados foi realizada no programa SPSS, e esse estudo, todos os participantes do estudo assinaram o termo de compromisso livre e esclarecido, e foi aprovado pelo CEP do Hospital Português no dia 16 de nove de 2015. Como resultado, entre 2016 e 2017, 108 participantes cumpriram o critério de elegibilidade e foram admitidos no programa. Destes, 21 não permaneceram e 15 foram excluídos por dados incompletos. Deste modo, 82 participaram do estudo. Aqui nós podemos perceber as características sociodemográficas. A idade média foi de 54, a maioria dos participantes baixa renda, do sexo feminino, com raça cor preta, situação conjugal sem companheiro, escolaridade, o ensino médio completo e ocupação de algum tipo de ocupação. Nessa tabela aqui, nós podemos ver a relação entre o teste de tolerância de faixas, que verifica o nível de dependência em relação à renda. E nós podemos perceber que uma elevada dependência nos participantes que têm menor renda, é aquele considerado baixa renda. Essa aqui, a tabela 3, é a tabela que faz a associação entre o estilo de vida e a renda. Nós podemos perceber aqui que dentro desses 9 domínios, apenas o domínio cigarro e drogas teve o P significante. O interessante é que o score total do Fantástico, a média, independente da renda, foi a média de quase 61 pontos. E isso indica que, independente da renda, a classificação do estilo de vida foi bom, porque, de acordo com o questionário da pontuação, a partir de 55 é considerado um bom estilo de vida. Então, esses resultados, o principal é que não houve o comprometimento do estilo de vida avaliado pelo questionário Fantástico. Sugere-se que a correlação não seja entre o estilo de vida e a renda para ter um comprometimento, mas sim o comprometimento maior seja se você fazer a relação de estilo de vida e o nível de dependência à nicotina. Isso porque um estudo de Bilitário e colaboradores, em 2019, com essa mesma população, ao fazer essa correlação de estilo de vida com o nível de dependência à nicotina, verificou comprometimento no estilo de vida nos domínios, em 3 domínios, que foi família e amigos, o álcool e sono, cinto de segurança, sexo seguro. E todos eles foram aplicados dentro do questionário Fantástico. E relacionado à classificação do estilo de vida bom, independente da renda, o autor Rodrigo Anes e colaboradores, em 2018, que foi o responsável em fazer a validação do questionário Fantástico aqui para o Brasil, ele indica que realmente é desejável que a pontuação do questionário atinja a classificação de pelo menos bom, porque isso aponta que o estilo de vida proporciona muitos benefícios à saúde. Vale ressaltar também que, até o momento, o questionário Fantástico ele não foi aplicado na população tabagista. Na verdade, foi apenas em um estudo que foi de Bilitário do ano passado, o que dificulta a comparação com os achados desse estudo. Dentre as limitações, a primeira é essa, que é de encontrar na literatura estudo com a mesma temática de investigação para realizar a comparação dos achados. E por se tratar também de um estudo transversal, não foi possível incluir um grupo controle, e os questionários aplicados, ele só foi aplicado apenas uma vez, então não permitiu a gente aplicar antes e depois do programa. E como conclusão, esse estudo evidenciou que o predomínio de tabagista foi maior no perfil de baixa renda,
que não há um comprometimento do estilo de vida avaliado pelo questionário fantástico quando associado à renda. Também não houve impacto nos domínios do questionário fantástico, resultando um bom estilo de vida independente da renda e a escassez de estudo com a aplicação do questionário fantástico na população tabagista. E assim eu encerro minha apresentação. Obrigada, gratidão a todos. Obrigada, Ângela, pela sua apresentação. Eu chamo, então, agora o orientando bolsista André da Silva Santos, que vai apresentar o seu trabalho Prevalência de Síndrome Metabólica em Profissionais de Enfermagem da Atenção Primária à Saúde autodeclaradas negras. Então, chamamos aqui André para iniciar sua apresentação. Estão me escutando? Estão me escutando? Boa tarde. Boa tarde, estamos sim. Está um pouco baixo. E agora? Pronto, está melhor. Certo. Me chamo André, sou estudante de nutrição da UNEB no sexto semestre. Meu projeto é sobre a prevalência de síndrome metabólica em profissionais de enfermagem da atenção primária à saúde autodeclaradas negras, sob a orientação do professor e doutor Magno Messei, e somos do Departamento de Ciências da Vida. Introdução. O trabalho coletivo é enraizado por regras e faz parte do trabalho dos profissionais de saúde, incluindo os profissionais de enfermagem. Neles ocorrem trocas em relações interprofissionais e colaborativas que têm um denominador comum, que é a satisfação do bom serviço. Entretanto, quando ocorre um desequilíbrio ou repartição do quadro de funcionários e das atividades... André, desculpe um momento. Você ia projetar alguma coisa? O slide está projetado. Está aparecendo? Não está aparecendo, não. Para mim aparece. Está aparecendo. Tá aparecendo? Aqui está aparecendo. Então é problema meu mesmo aqui. Certo. Tá legal, tudo bem. Posso continuar? Pode. Sim, pode. Então, a partir disso, deixa um cenário propício para o desenvolvimento de patologias psíquicas e físicas, dentre elas a síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela é um conjunto de fatores que estão cometidos em um indivíduo e são 5 fatores, mas a partir de 3 já pode se caracterizar como síndrome metabólica. Dentre dessas 3, nós temos a glicose elevada, a pressão alta e os triglicerídeos elevados. Se a gente fizer um recorte a nível de Salvador, Bahia, que tem um cenário de muitas pessoas negras e pardas, a gente pode ver que a maioria dessas pessoas elas têm sobrepeso, que a gente pode correlacionar com os triglicerídeos altos. A maioria tem pressão alta e a maioria também tem diabetes, que a gente pode correlacionar com a glicose elevada. Dessa maneira, os dados sobre a prevalência de síndrome metabólica no contexto do Brasil são escassos e não representam a real ocorrência desse evento em nível populacional. Além disso, há uma carência de estudos sobre a saúde laboral de mulheres negras, que esse estudo, lembrando, ele só trabalhou com as profissionais de enfermagem do sexo feminino. E, além disso, a literatura já mostra que a síndrome metabólica, assim como a obesidade, diabetes e hipertensão, tem uma predisposição em pessoas negras. Os objetivos desse trabalho foi estimar a prevalência da síndrome metabólica entre as profissionais de enfermagem autodeclaradas negras na atenção primária à saúde, comparar a prevalência da síndrome metabólica entre as profissionais de enfermagem negras e não negras, descrever o perfil sociodemográfico e laboral das profissionais de enfermagem negras e não negras do estado da Bahia, além de mostrar também o estilo de vida. Metodologia. Esse trabalho surgiu a partir de um estudo transversal que foi do professor e orientador Magno Messei, que ele foi com todas as profissionais de enfermagem, sobre síndrome de burnout, associando com a síndrome metabólica.
E esse estudo dele foi um estudo transversal, descritivo, baseado em dados oriundos de uma pesquisa epidemiológica de base populacional, multicêntrica, incluindo uma amostra representativa de profissionais de enfermagem. Foram selecionados através da amostragem... Só um momento. Pronto. Foram selecionados através da amostragem equipe probabilística por conglomerados estratificada por mesorregiões com todos os profissionais de enfermagem da atenção primária à saúde. E foram sorteados um total de 1.195. Pronto. A anamnese e coleta de dados ocorreram nos anos de 2017 e 2018 nas unidades de saúde por meio de uma ficha clínica previamente testada, contendo variáveis sociodemográficas, laborais, de estilo de vida e biologia humana. Para a elaboração desse trabalho, ocorreu um recorte com a variável raça e cor, como eu já falei, do sexo apenas com mulheres e sexo feminino, a digitação, processamentos e dados de análise, que foram realizados por um software, o SPSS 2000 para Windows, onde foi possível estimar a prevalência de síndrome metabólica no objeto de estudo. Resultados. O primeiro objetivo foi identificar a síndrome metabólica entre as profissionais autodeclaradas negras. Então, tivemos 751 profissionais de enfermagem autodeclaradas negras. 14 não foram submetidas porque se recusaram a coleta de sangue ou não entravam nos critérios. Sendo assim, apenas 787 foram para avaliação para a síndrome metabólica. Sendo assim, 187 profissionais tiveram diagnóstico de síndrome metabólica, ou seja, 187, que representa 25,7%, têm o diagnóstico de síndrome metabólica entre as profissionais de enfermagem na atenção primária à saúde do estado da Bahia. Pronto. Quando comparado com as profissionais não negras, que de um N de 213, apenas 42 das não negras tiveram a síndrome metabólica. Aí a gente pode ver que as profissionais não negras, desculpa, as profissionais negras, elas têm a síndrome metabólica maior do que as não negras. Sendo assim, não houve diferença estatística significante entre grupos, porque o P ficou maior que 5, ficou 0,08, apesar da prevalência da síndrome metabólica ter sido maior entre as profissionais autodeclaradas negras, mas estatisticamente não houve diferença. Passando para o outro objetivo, a gente tem agora as características sociodemográficas e laborais. Bem, apenas das profissionais autodeclaradas negras. A maioria eram auxiliares e técnicas de enfermagem, a idade de até 35 anos, elas tinham satisfação com a ocupação atual, não realizavam plantão noturno e realizavam trabalho doméstico. É interessante falar do trabalho doméstico porque geralmente as mulheres elas têm dupla jornada de trabalho e essa sobrecarga pode sim também ser um fator para a prevalência de síndrome metabólica, um dos motivos. Bem, a renda era de 3 ou mais salários mínimos, elas estavam insatisfeitas com a situação econômica, a maioria não sofreu agressão nas unidades e relatam ter uma boa qualidade de vida e o vínculo de trabalho não precário. Em relação ao estilo de vida das profissionais de enfermagem, a maioria pratica exercício físico, a maioria não consome fumo, tem um padrão de sono satisfatório, a maioria não tem autonomia objetiva do sono. Mas apesar de não ter, é importante ter esse ponto, visto que as pessoas, por exemplo, com sobrepeso e obesidade, geralmente podem ficar com essa apneia obstrutiva do sono, que é aquela falta de ar ao estar dormindo. A maioria relata o não consumo de bebida alcoólica e a falta de necessidade de tratamento psíquico. Bem, em relação à resistência à insulina, como eu já falei anteriormente, que é um dos fatores para a síndrome metabólica, a maioria não tem a presença de acantose nigricans, que é esse distúrbio de pigmentação da pele que fica escurecida, que vocês podem ver aqui na imagem ao lado, que foi retirada do Google Imagens. Esse distúrbio é geralmente prevalente em pessoas que são obesas, sobrepesas ou que têm a diabetes. Falando um pouco de uma parte meio que nutricional, existe uma dietoterapia para isso, que é uma redução, uma dieta mais hipocalórica e uma redução da ingesta de carboidrato, visto que é para a pessoa perder peso
e assim acaba assumindo essa pigmentação. A presença de ovário policístico a maioria não tem, que a gente pode ir por essa imagem aqui, que ocorre com o ovário, eles se dilatam, passa o slide. O ovário dilata um pouco, fica inflamado, e também através da alimentação, que é uma redução do nível de carboidrato, pode reverter esse quadro. Quando perguntado se já ouviu falar sobre a síndrome metabólica, a maioria respondeu que sim, e a maioria das enfermeiras negras não tem síndrome metabólica. Conclusão. A prevalência de síndrome metabólica nas profissionais de enfermagem autodeclaradas negras na Bahia foi de 25,4%. Como eu falei anteriormente, não foi um N maior. A maioria não tem, mas já deixa propício para novos estudos acerca da síndrome metabólica entre profissionais de saúde e também entre profissionais de enfermagem, para assim ter implementação de ações corretivas para a prevenção dos agravos da saúde e seus tratamentos. E, para além disso, essa pesquisa teve o objetivo de estimular, no âmbito acadêmico, o olhar crítico em uma perspectiva interseccional, fazendo com que se problematize a diversidade identitária social, que seria fazer recortes com os dados obtidos tanto para raça e tanto para gênero. Esse projeto de pesquisa, ele levou à apresentação nesse congresso, que é o ISMA-BR, e teve 2 trabalhos intitulados, que foi a síndrome metabólica entre profissionais de enfermagem na atenção primária à saúde, um estudo transversal com base populacional, e a relevância da racialização em pesquisa com enfermeiras acometidas pela síndrome metabólica, uma revisão narrativa. Por fim, eu agradeço à UNEB e ao Programa Afirmativa pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho. Agradeço aos participantes da pesquisa, ao grupo de pesquisa micropolítica do cuidado de informação em saúde, e aqui tem a linha de pesquisa Saúde do Trabalhador. Agradeço ao professor e orientador Magno por ter me apoiado, e eu deixo aqui o meu muito obrigado. Obrigada, André, pela sua apresentação. Eu gostaria, então, agora de chamar a Gláucia Míria Passos, né, para se organizar aqui para iniciar a sua apresentação. O trabalho de Gláucia é análise do perfil de prescrição de medicamentos para retocolite ulcerativa numa unidade de referência no município de Salvador. Ela é orientada pela professora Genólia Oliveira. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Boa tarde. Está projetando a apresentação? Certinho? Está. Certo. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Gláucia. Eu vou apresentar sobre a análise do perfil de prescrição de medicamentos para retocolite ulcerativa numa unidade de referência no município de Salvador, Bahia. Sou bacharelanda do curso de farmácia da UNEB e orientada pela professora a doutora Genólia Oliveira Santana Silva. Bem, a retocolite ela é uma doença inflamatória intestinal, né, que ela tem sintomas idiopáticos, então ela se manifesta clinicamente com quadros que podem se estender por anos e até décadas. Na retocolite, essa inflamação é uma inflamação difusa que acomete a mucosa e a submucosa, né, da parede do trato gastrointestinal, se restringindo mais ao cólon e ao reto. Então, a retocolite ela é classificada como uma doença crônica, cujo a maior característica, o maior sintoma é a diarreia com sangue, mas também pode apresentar outros sintomas, como a eliminação de muco nas fezes, dor abdominal e tenesmo. O comprometimento, né, ele pode ser tanto em casos mais graves, com úlceras e etc., e pode até atingir também as camadas mais musculares. E o curso clínico, né, ele é marcado por exacerbações e remissões, que podem ocorrer espontaneamente
ou em resposta à mudança no tratamento, ou algum tratamento, alguma terapêutica incorreta, e até outras doenças intercorrentes, como as comorbidades, né, podendo desencadear um estado de ativação da retocolite. Ela pode ser, ela é classificada, né, segundo a classificação de Montreal, conforme a extensão do comprometimento que é identificado na colonoscopia. Então, a retocolite, ela pode ser classificada como proctite, que se limita aqui ao reto, né? A colite protossegmoide, que atinge tanto o reto como o cólon segmoide. A colite esquerda, que desce aqui no cólon descendente até o reto. A colite extensa, que atinge metade do... atinge aqui o cólon transversal até o reto, e a pancolite, né, que atinge todo o sistema. O tratamento, ele é contínuo, né, é longo por toda a vida do paciente. Então, nas doenças crônicas, cujos tratamentos demandam um uso contínuo, né, de medicamentos, ele é necessário que o paciente ele consiga aderir de forma correta ao tratamento. Então, a complexidade desses tratamentos, né, como o tratamento da retocolite, que exigem regimes terapêuticos que necessitam de ingestão diária de vários comprimidos, né, em diferentes horários de administração, podem influenciar negativamente o grau de adesão do paciente, né, como já foi constatado em vários estudos. E segundo o protocolo de diretrizes descrito pela portaria do Ministério da Saúde, número 861, de 2002, o tratamento para retocolite compreende diaminosalicilatos orais e via retal, corticoides, imunossupressores, terapia biológica, não só com o objetivo de tratar a fase aguda, né, mas como também manter esse paciente em maior tempo de remissão possível, podendo também usar corticoides, como eu havia falado, mas o ideal é que ele consiga não fazer uso desses corticoides. Então, o tratamento das agudizações leves e moderadas é feito basicamente com os 5-aminosalicilatos, os 5-ASA, tanto orais quanto tópicos, e com corticoides. E a mesalazina e a sulfasalazina são os derivados principais dos 5-aminosalicilatos. Então, os pacientes refratários que não conseguem um resultado com esses aminosalicilatos, né, eles podem, alternativamente, fazer a utilização dos corticoides como prednisona. Então, aqui, como preconizado pelo protocolo da Conitec, tem cada esquema terapêutico para cada tipo de retocolite. Então, na proctite e na protossigmoide, são utilizados supositórios de mesalazina, com dose máxima de 1 grama por dia, né, durante a fase aguda, e no protossigmoide também devem ser tratados com enemas de mesalazina. Já a pancolite pode-se fazer a utilização tanto da sulfasalazina quanto a mesalazina, né, após da melhora do paciente, as doses têm que serem reduzidas. Pacientes que não respondem bem podem também fazer uso de prednisona, né, também preconizando com a melhora a redução e também o uso de azatioprina oral. Isso é importante porque esse tratamento da pancolite é majoritariamente, né, por via oral, o que impacta diretamente com a adesão do paciente. Na colite distal também, que também pode ser conhecida como a colite esquerda, devem ser tratados com enemas, né, de mesalazina e associados também a mesalazina, tanto via oral quanto a mesalazina via retal. E também pode ser utilizado sulfasalazinas. Já os casos mais graves, né, pode-se fazer a utilização de sulfasalazinas, mesalazinas e prednisonas. Então, os fatores, né, que determinam o comportamento dos pacientes em relação ao tratamento também se relacionam com as condições sociodemográficas, tanto a natureza da doença, como as características terapêuticas, e as características intrínsecas do próprio paciente, como, por exemplo, as comorbidades, né, que vão impactar de forma bem ativa nessa questão. E também, né, com essas comorbidades, os pacientes eles precisam fazer a utilização de outros medicamentos, que também vai impactar.
Então, é por isso que, para tentar, né, compreender o contexto da não adesão ao tratamento medicamentoso da retocolite, é fundamental, né, caracterizar o perfil farmacoterapêutico desses pacientes. Nossa pesquisa, ela trata-se de um estudo transversal, né, descritivo, de caráter qualitativo, que foi realizado na farmácia, né, integrada do medicamento na atenção especializada, da FIMAI, que faz a distribuição desses medicamentos. O público-alvo foi principalmente pacientes com retocolite, não aderentes ao tratamento, e entre os critérios de inclusão, a gente incluiu pacientes com retocolite maiores de 18 anos, portadores de telefone celular, com no mínimo 3 meses de cadastro ativo na FIMAI, atendidos, né, pelos ambulatórios do Hospital Geral Roberto Santos ou o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que são centros de referência no tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Esses pacientes, né, tinham que ser não aderentes, como eu já havia falado, segundo a classificação de Morris-Green-Lavigne, né, o TMGL. E os pacientes também tinham que ser capazes de entender, né, e concordar com os termos de consentimento. Foram excluídos pacientes que não atenderam os critérios de inclusão ou pacientes aderentes à terapia medicamentosa segundo o teste de Morris-Green. A coleta ela foi realizada por uma equipe, né, de bolsistas de iniciação científica. Foram orientados, tivemos cursos online sobre boas práticas clínicas, e também foram feitas entrevistas, e o formulário que a gente utilizou para fazer essas entrevistas dispunham do TGML, né, para caracterizar o perfil dos pacientes, além dos questionários terapêuticos, né, o índice de Listiga também, para avaliar qual era o status clínico desses pacientes, os sinais, sintomas e etc. E os dados, né, foram armazenados e analisados através do SPSS na versão 21. E o nosso projeto ele foi financiado segundo o edital 28 de 2018 da CNPq, além do edital 067 de 2019 para bolsista de iniciação científica da PROAF. Da nossa pesquisa, a gente abordou 324 pacientes, sendo esses 109 representantes dos pacientes, não eram os pacientes. Desses 215 pacientes que estavam elegíveis, né, de acordo com os critérios de Morris-Green de inclusão, também com os critérios de inclusão e exclusão, 98 pacientes atendiam os critérios, sendo que 3, ao decorrer da pesquisa, acabaram não cumprindo os critérios de inclusão, o que nos deixou com um número amostral final de 95 pacientes. Em relação agora aos resultados, né? Nós encontramos que 7% dos pacientes que faziam algum tipo de terapia eram do sexo feminino, sendo 28, no caso, 29,5% do sexo feminino. 54% estavam em idade entre 40 e 59 anos. 45,7% se autodeclararam negros, no caso sendo a minoria, já que 53,7% se declararam de outras etnias, incluindo branco, pardo, amarelo, indígena. E 41% eram da religião católica. 45 pacientes, 47,4% eram casados, 53,7% não tinham renda ou tinham salário menos de um salário mínimo, e 54,7% tinham ensino médio completo. Já quanto ao perfil farmacoterapêutico, né, e o esquema de prescrição, 87 pacientes, no caso 91,6%, faziam uso apenas da terapia com o 5-ASA,
que incluía a mesalazina oral, a mesalazina retal e ou a sulfasalazina. 4,2% faziam monoterapia, apenas com azatioprina, e 4,2% faziam terapia combinada do 5-ASA, podendo ser mesalazina oral, retal ou sulfasalazina, com azatioprina. E identificamos também uma média de uso de 9 unidades posológicas, né, ao dia, incluindo via oral e via retal. Quanto ao tipo de não adesão que a gente identificou no teste de Morsky-Green. 82 pacientes, no caso, 86,3% foram classificados como moderada adesão, sendo que a maioria utilizavam a 5-ASA, isso mesmo, 5-ASA, sendo também os pacientes que tiveram baixa adesão, também foram maioria dos que utilizavam a 5-ASA. E dos critérios de intenção ou não intenção da adesão. 51,6% não tinham a intenção, foram classificados, no caso, como não adesão não intencional. E 18,9% tinham não adesão intencional. Desses pacientes, 39 pacientes, 41,1%, estavam em estado de remissão, e 56 pacientes, 58,9%, estavam em atividade da doença, sendo que 51,6% desses 56 pacientes tinham atividade leve ou moderada da doença, e 7,4% tinham colite grave. Quanto aos medicamentos utilizados, né, como eu já havia falado, a taxa de prescrição. Em relação à taxa de prescrição, a maioria dos pacientes faziam uso de mesalazina e sulfasalazina, como a gente pode identificar aqui. No caso, 64% dos pacientes tinham prescrição para mesalazina retal, 58,9% tinham prescrição para mesalazina oral, e 26,3% tinham prescrição para sulfasalazina. E esses pacientes, na maioria, eles tinham como classificação do tipo de colite, enterocolite ulcerativa, né, e outros tipos de colite. Bem, a maioria dos pacientes, no caso 70,5% dos pacientes, relataram a necessidade de uso de medicamentos para outras doenças, né? Então, com uma média aí de 1,5 medicamentos por paciente. Esses relatos também já foram evidenciados em outros estudos, também eles concluem, né, que os pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais têm maior necessidade do uso de medicamentos para outras doenças, porque essa condição vem com outras comorbidades, né, como dor articular, problemas cardiovasculares e etc. Em relação ao número de medicamentos que esses pacientes utilizavam, né, a gente pode ver aqui que a maioria dos pacientes utilizavam mais de um medicamento, de 1 a 6 medicamentos. E foram também contabilizados, né, 141 indicações autorrelatadas de uso para outros medicamentos, né, que foram catalogados também de acordo com o código ATC, né, para doenças como hipertensão, diabetes, dor, depressão e entre outros, né. E a gente pode ver que, né, a incidência de comorbidades leva à necessidade, né, de uso de outros medicamentos, fora do esquema farmacoterapêutico para retocolite. E dentre os medicamentos mais citados, se encontra a losartana, né, que foi com maior frequência utilizado, o ácido fólico e a metformina. E também, mas é importante salientar, né, que a metformina também é habitualmente associada, né, com o esquema terapêutico da sulfasalazina no tratamento da retocolite. Como conclusão, a gente identificou, né, que nesse estudo
os derivados da 5-SA foram os mais prescritos, né? E esses resultados estão, no caso, de acordo com outras pesquisas. Então, são o esquema terapêutico mais utilizado. Os dados, né, desse ensino demonstram também, como eu havia falado, que está em conformação. E, no caso, a gente ressalva o uso da azathioprina como um medicamento que ele é utilizado em pacientes, ele influencia mais em pacientes, né, aderentes. Então, os pacientes aderentes, eles utilizam mais a azathioprina. Por isso, no caso, que a gente pode, talvez, concluir aqui que os pacientes não aderentes têm também um uso menor da azathioprina. Então, a utilização de medicamentos para outras doenças são fatores de risco para adesão do tratamento, né? E, além disso, é necessário também avaliar o impacto de novas diretrizes, né, e novos tratamentos, que também faltam estudos para avaliar o padrão, né, de prescrição, que possa compreender como é que esses tratamentos eles estão sendo aplicados, até porque a incorporação, né, de novos medicamentos ainda é recente, porque esses medicamentos, alguns medicamentos, né, novos foram introduzidos agora em 2019, então falta mais pesquisa, né, para a gente avaliar como é que está sendo incorporado esses medicamentos. Aqui as referências. E obrigada. Pronto. Obrigada, Gláucia. Você passou um pouco do tempo, né? Mas as outras pessoas também que quiserem retomar, a gente vamos ter a última apresentação agora de Pedro, e aí a gente pode, como vão ficar com uma janelinha de maior tempo, né, da nossa sessão de hoje à tarde, se vocês quiserem retomar por alguma razão, né, para complementar, não tem nenhum problema, é só avisar aqui que a gente retoma, tá? Então, Pedro Ricardo Barbosa vai trazer para a gente também a discussão sobre o perfil epidemiológico dos pacientes retocolite ulcerativa não aderente ao tratamento medicamentoso em Salvador. Então, Pedro, que é também orientando da professora Genoli. Todos conseguem ver a tela? Sim, sim, conseguimos. Tá, ok. Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Ricardo, eu sou discente do curso de Medicina da UNEB, atualmente estou no 7º semestre e sou orientado pela professora doutora Genoli Oliveira Santana. O título do nosso trabalho é o perfil epidemiológico e os status clínicos dos pacientes com retocolite ulcerativa não aderente à terapia medicamentosa em Salvador. Introdução. A incidência da doença inflamatória intestinal tem aumentado nos países ocidentais nos últimos anos, como no Brasil, né? E aí a retocolite é uma doença crônica inflamatória do colo, como minha colega falou anteriormente, atinge desde o reto até o colo. Ela é incurável de etiologia desconhecida, tendo aí fatores genéticos, imunológicos e ambientais. Ela é caracterizada por uma atividade clínica ou de remissão. No caso, essa atividade clínica seria quando os sintomas da doença estão eminentes. E aí os principais sintomas são dor abdominal, diarreia, incontinência fecal, sangramento retal. E aí, para avaliar esse nível de remissão em atividade clínica, utiliza-se o índice de Littger. Esse índice ele ajuda a classificar esse paciente em um estado de remissão, ou de uma atividade leve moderada, ou de uma colite severa. E aí ele utiliza a avaliação de alguns sinais e sintomas do paciente, como diarreia, se esse paciente tem diarreia noturna, se esse paciente tem notado sangue visível nas fezes, se tem incontinência fecal, se tem dor abdominal, o seu estado geral, se tem sensibilidade ao toque ou se usa drogas antidiarreicas. E aí se faz um score de acordo com a pontuação e classifica esse paciente em um estado de remissão ou atividade, o qual ajuda a nortear, por exemplo, o manejo desse paciente. E aí, para o maior controle, né, dessa doença, o uso do medicamento e a adesão ao tratamento medicamentoso tem sido um requisito fundamental
terapêutico e para manter esses pacientes em remissão. E aí, a não adesão ao tratamento medicamentoso na retocolite pode acarretar grandes agravos, tanto ao paciente, como, por exemplo, a exacerbação dos sintomas, o deterioramento da qualidade de vida, ou até mesmo custos econômicos para o nosso sistema de saúde, uma vez que esses pacientes, às vezes, precisam de hospitalização ou de medicamentos mais onerosos. E aí, a não adesão também ela é tida como um problema de saúde pública, né, alvo de diversos programas e ações para prevenção e controle, trazida por muitos autores como uma epidemia invisível. E aí, para avaliar esse nível de adesão, tem também o teste de Muricy-Green-Levine, que é um teste indireto no qual, através de 4 perguntas feitas ao paciente, com resposta dictômica de sim ou não, a gente avalia o grau de adesão desse paciente, se ele tem uma adesão boa, se ele tem uma moderada adesão ou se ele não é aderente. Sendo que, se o paciente responder sim para um desses questionamentos, ele já é enquadrado como paciente não aderente à terapia medicamentosa. E aí são poucos os estudos que versam sobre os pacientes com retocolite não aderentes à terapia medicamentosa no Brasil, né? Na Bahia, por exemplo, não foram encontrados estudos que caracterizassem ou avaliassem, por exemplo, o índice de Littger nesses pacientes, especialmente os não aderentes à terapia medicamentosa. E a partir disso, o nosso objetivo foi caracterizar o perfil epidemiológico e os status clínicos dos pacientes com retocolite ulcerativa não aderentes ao tratamento medicamentoso em Salvador. E aí o desenho do nosso, em relação à metodologia, né, o nosso desenho foi um estudo transversal realizado de agosto de 2019 a outubro de 2020, descritivo e quantitativo, foi realizado na Farmácia Integrada de Medicamentos na Atenção Especializada, FIMAI, que é uma unidade do Sistema Único de Saúde que dispensa gratuitamente os medicamentos para retocolite, né? O público-alvo foi os pacientes com retocolite, atendido pelo SUS, e a nossa amostra se deu por tempo. Os critérios de inclusão utilizados foram pacientes não aderentes ao tratamento aferidos pelo teste de Muricy-Green-Levine, com pelo menos 3 meses de cadastro na FIMAI, prescritos com pelo menos um medicamento para o tratamento da retocolite, maiores ou igual a 18 anos, em condição de responder aos instrumentos da pesquisa, e que fossem assistidos pelos ambulatórios do Hospital Geral Roberto Santos ou o Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Quanto aos critérios de inclusão, foram excluídos aqueles que não atenderam aos critérios que foram considerados aderentes ou que se recusaram a participar da pesquisa. Em relação à coleta, né, a nossa coleta se deu por aplicação de formulário, no qual tinha o teste Muricy-Green, os dados sociodemográficos como procedência, sexo, a idade, a etnia, o número de filhos, religião, estado civil, escolaridade e renda, e o índice de Littger, como eu mostrei anteriormente, e a análise se deu por tabulação e posterior análise através do SPSS, a versão 21, no qual foram feitas as análises das frequências ou taxa das variáveis. E aí, quanto aos aspectos éticos, né, esse projeto de pesquisa ele foi aprovado pelo CEP da UNEB. Para a participação da pesquisa foi feita mediante ao TCLE, a assinatura, né? Também foram preservados a questão do sigilo e confidencialidade, como previsto pela resolução 466/12. Em relação aos resultados, né? Os nossos resultados aqui eles são parciais, porque devido à pandemia, a coleta ela se tornou morosa, né? E aí a previsão de término está para maio de 2021. Então, até então, abordamos 324 pacientes, sendo que 95 foram incluídos até então. E aí, dessa nossa amostra, né, observou-se que a maioria é do sexo feminino, cerca de 70,5%, de procedência urbana, né, 89,5%, e a etnia mais autorreferida foi a negra, com 45,7%, seguido da parda, com 40,4%. Tais resultados eles se assemelham aos de Andrade e colaboradores, que constatou predominância de mulheres, né, com doenças inflamatórias intestinais e residentes em áreas urbanas aqui na Bahia. Contudo, tivemos uma pequena dificuldade em confrontar com a literatura, porque não encontramos trabalhos que utilizassem a mesma temática, né, que trabalhassem com pacientes não aderentes. E aí confrontamos os resultados, então, com pacientes com doença inflamatória no geral.
E aí também observou-se que o ambiente urbano é um fator de risco para o desenvolvimento da doença inflamatória intestinal, ele já é bem elucidado por algumas literaturas. Quanto à etnia, a gente encontrou uma divergência em relação às literaturas, porque a população mais acometida pela retocolite, geralmente nos trabalhos, são a população branca, né? Contudo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população soteropolitana ela é majoritariamente parda e negra, o que tem justificado os nossos achados, porque condiz com a característica da nossa população. Em relação à religião, Estado civil e escolaridade, observou-se que a maioria é católica, a grande maioria também é com Estado civil de casado, e cerca de 43,2%, no caso, a maioria também tem ensino médio completo, né? E aí, a maioria, esses dados, eles também estão, se assemelham a resultados, por exemplo, encontrados por um estudo realizado no Hospital Universitário de Ribeirão Preto. Outro dado também interessante foi que a renda também, eles se enquadram em renda baixa, né? Sendo que cerca de 53,7% não tinha renda ou ganhava apenas um salário mínimo. Também observamos uma faixa etária média de 49,7 anos, né, com um desvio padrão de 12,8, no qual essas idades variaram aí entre 18 e 77 anos, e uma média de filhos de 2 por pessoa, né, no qual houve um desvio padrão aí de 1,7, e o número desses de filhos por pessoas variou de 0 a 11 filhos. Em relação ao perfil e o status clínicos desses pacientes, né, a média do score de Litching, no geral, foi de 5,4, com desvio padrão de 3,2, o que corresponde que a maioria dessa população estava em atividade de grau leve a moderada, segundo o índice de Litching, né? E quanto aos status clínicos, 58,9% apresentavam-se com retocolite em atividade, ou seja, com proeminência de sintomas, e 41% em remissão. De Wolf e Andrade, colaboradores, acharam maiores proporções de pacientes em remissão, 73,3% e 75,9%, respectivamente. Mas tais dados, eles se justificam devido a o nosso recorte ser com pacientes não aderentes. Então, uma vez que esses pacientes são não aderentes, a taxa de atividade da doença seria e foi, né, maior. Já em relação aos sinais e sintomas mais frequentes, segundo o índice de Litching, observamos que 31,3% apresentavam sensibilidade abdominal leve localizada, 26,3% referiam cólica leve, 23,2% relataram algum nível de sangramento nas fezes nas últimas semanas, 21,2% afirmaram incontinência fecal, e quando questionados em relação ao bem-estar geral, 36,4% referiam como regular, 30,3% referiam como bom, 14,11% referiam como muito bom e 11,1% referiam como ruim. Ainda como dado secundário, identificou-se que a taxa de não adesão à terapia medicamentosa para retocolite, segundo o teste de Morisky-Green, foi de 47%, né, que aí constituiu a nossa amostra. E aí esse resultado foi inferior aos observados nos estudos em São Paulo, em Ribeirão Preto e em Salvador, em 2020, né, sobre retocolite. Contudo, esses dados se justificam porque a nossa pesquisa ela foi realizada em uma farmácia de dispensação, no qual o paciente retira esse medicamento. Então, algumas literaturas trazem que o ato do paciente pegar ter acesso a esse medicamento é um fator que melhora a adesão. Por isso que a nossa taxa de não adesão foi menor em relação a esses dois trabalhos. E aí, como conclusão, né, os pacientes de retocolite ulcerativa não aderentes à terapia medicamentosa apresentam características epidemiológicas semelhantes a portadores de doenças inflamatórias intestinal no geral, né, tanto da Bahia como de como nacional, né. Contudo, observamos que as proporções maiores, né, de pacientes com doença em atividade, ou seja, sintomático, posto que o nosso recorte era não adesão, bem como uma taxa de não adesão relativamente baixa comparada a outros estudos, como eu falei a vocês, por ter sido um estudo feito em uma farmácia de dispensação.
Nesse sentido, também foi possível perceber que a não adesão à terapia medicamentosa ainda é um problema muito presente no tratamento das doenças crônicas, especialmente na retocolite aqui em Salvador, com impactos tanto na clínica do paciente como na oneração do sistema, né? E isso nos permitiu também evidenciar a necessidade de pesquisas que visem elucidar estratégias que minimizem a não adesão à terapia medicamentosa. É isso, muito obrigado pela atenção de todos, e aqui estão as referências. Obrigada, Pedro, pela sua apresentação, né? Parabenizar todas as apresentações, todos os bolsistas, né? E todas as bolsistas que fizeram aqui as suas apresentações. Foi assim, interessante. A gente, ontem, durante o dia e hoje, pela manhã, os trabalhos apresentados foram todos na área, né, de educação, de ciências humanas, e agora a gente, né, a apresentação de trabalhos todos na área de saúde, e assim, para a gente é muito importante, né, que o programa Afirmativa, que antes era muito restrito, né, a eixos apenas voltados para as questões relativas às ações afirmativas, né, posso também, como foi nesse edital de 2019, abrir para projetos que estejam também com temática, que sejam de temáticas mais livres e que necessariamente não estejam ligadas às discussões dos eixos das ações afirmativas, mas que, como nós percebemos aqui com a apresentação que foi feita, né, e que reflete também dados importantes do perfil sociodemográfico, trazendo aí uma relação fundamental para entender a doença e a situação social, de gênero, racial, né, desses pacientes e também da política, né, que envolve a política também. Então, assim, é muito interessante, muito, muito bacana mesmo, né, os trabalhos que estão desenvolvidos. Queria dar parabéns aqui também às orientadoras, aos orientadores, né, professor Magno, professora Genoli, professora Luciana. Foram trabalhos assim muito assim importantes, né, do ponto de vista da saúde pública, e eu acho que esse é um grande desafio da universidade, que é pensar esses caminhos, né, da saúde que, enfim, nesse momento agora é tão questionado e disputado, né, do ponto de vista da saúde pública. Vimos toda a movimentação que foi feita em relação anteriormente, né, de um franco movimento de privatização do SUS, e no processo da pandemia, né, muitos dos que advogavam a privatização depois se tornou defensor do SUS, mas o SUS ainda, né, é uma política universal de saúde que encontra-se ameaçada, né? Antes disso, muito dos serviços de atendimento à saúde da família foram desativados, né? Então, é um pouco essa percepção de como esse trabalho de vocês dialoga um pouco com essa perspectiva, né, da saúde pública, tendo em vista, inclusive, que alguns dos resultados aqui que vocês trazem demonstram aí um perfil, né, sociodemográfico, de mulheres de baixa renda, e essa questão com relação à adesão ou não aos tratamentos, né, tanto aquele que diz respeito ao vício, né, do tabaco, né, quanto às outras enfermidades, né, como a síndrome metabólica,
e a questão, né, da doença retocolite ulcerativa, né? Então, enfim, não sei se deu para entender um pouco aí as minhas colocações, né? Tentando me aproximar mais do debate, né, do que vocês trouxeram, para que a gente possa fazer um diálogo aqui, nesse momento que a gente conclui a parte das apresentações. Bom, e está aberto, né, para a gente dialogar. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de fazer uma fala. Aqui quem está falando é o professor Magno Messias, professor do DCV. Eu não vou abrir minha câmera porque minha internet está muito ruim, e se eu abrir vai travar e não vai ser interessante. Mas eu queria aproveitar que a palavra está franqueada para parabenizar esta pró-reitoria, na pessoa da professora Amélia, por ter conduzido de forma tão brilhante, né, todo esse processo da jornada, todo esse processo também de desenvolvimento e de acompanhamento da nossa iniciação científica. Foi a primeira vez que eu concorri e participei do edital Afirmativas e me senti muito tranquilo no que diz respeito às informações que eram precisas, né, as dúvidas sempre foram dirimidas durante todo o processo, o cuidado que vocês têm, de fato, para com a comunidade universitária, né, a saber, professores e principalmente os estudantes. Parabenizar também pelos objetos de estudo. Eu acredito que dentro da perspectiva da saúde, né, a gente encontra também uma série de desigualdades e uma série de iniquidades, né, iniquidades essas que poderiam ser evitadas. Eu acredito que trazer um espaço para apresentar trabalhos dentro desse campo da saúde é uma forma também de militância, é uma forma também de nós mostrarmos outros objetos, de nós mostrarmos outros recortes e outras possibilidades de militância. Então, gostaria de agradecer a oportunidade desse espaço, dizer que aprendi muito assistindo às apresentações de vocês, e um abraço especial também ao meu orientando, André. A gente espera concorrer novamente ao edital e dar seguimento a esse trabalho tão importante, né, onde a gente descreve a itinerância, né, o sofrimento e o perfil de adoecimento metabólico, né, e mental dessas enfermeiras autodeclaradas negras do estado da Bahia. Então, gostaria de parabenizar toda a PROAF, gostaria de parabenizar a PRAS também, a professora Elivânia está aqui, já vi. Um abraço especial para vocês que têm feito a diferença na nossa universidade. Muito obrigado. Obrigada, professor Magno. É um prazer, né, que você esteja conosco nesse edital, né, de 2019. A pesquisa realmente é muito interessante e nós ficamos muito felizes com já essa perspectiva de adesão ao edital de 2020, 2021. Né? Para nós é fundamental, sem os professores, sem os orientadores, sem essa articulação entre projetos e subprojetos, o programa afirmativo não existe, né? E a possibilidade de formação, de permanência a partir da formação acadêmica dos nossos estudantes bolsistas ou cotistas realmente fica prejudicada, né? Então, para nós, esse programa ele tem um papel importante nessa perspectiva da permanência acadêmica, né, no investimento nos projetos de pesquisa, de extensão, na formação acadêmica desses estudantes, para que chegue aí aos programas de pós-graduação, né, que esse é o nosso desejo, né, e acho que aqui ficou bem visível que, sem dúvida, é o caminho dos bolsistas, né, que aqui apresentaram os seus trabalhos. Boa tarde a todos, meu nome é Genólia, eu sou orientadora dos orientandos Glaucia e Pedro. Eu gostaria de parabenizar também a todos envolvidos no programa, não só nesse momento de apresentação das atividades desenvolvidas, mas durante todo o ano. Como o professor Magno disse, a gente trabalha nesse programa fluindo tranquilamente, as coisas avançam. E os nossos alunos, os 2 alunos, eles tiveram uma participação muito ativa nesse projeto, que, na verdade, é a dissertação da professora Mila Pacheco, também no
PPG Pharma da UNEB. Então, esse projeto é um projeto maior, onde esses alunos tiveram uma participação muito intensa e contribuíram demais, porque é um projeto complexo, que a gente precisa de bolsistas, precisa do mestrando, precisa de colaboradores além deles. Então, foi um crescimento do grupo como um todo, e a gente vê isso como um papel importante do programa Afirmativa. E, especialmente no tratamento e no atendimento dos pacientes SUS com relação à adesão, porque nós estamos com recursos sendo investidos e a gente precisa trabalhar uma forma desses recursos serem bem aproveitados. Então, o próprio projeto de Mila foi um programa de melhoria na adesão desses pacientes, porque a gente percebe que o custo é alto e os pacientes ainda não compreenderam exatamente essa importância. Então, dentro desse projeto maior, entrou o projeto dos nossos alunos. Então, eles também desempenharam muito bem, participaram. A professora Mila teve uma participação muito ativa na orientação também dos alunos. Eu gostaria de agradecê-la aqui publicamente. E parabenizar todos e dizer também que nós vamos concorrer, Magno, no próximo edital. E eu acho que nós seremos, então, incentivadores dos colegas da área de saúde, porque a saúde também faz parte do programa e deve fazer parte desse programa. Muito importante isso. Olha, professora Genoli, que boas notícias, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso essa perspectiva de continuidade, né? E dos projetos aqui estarem linkados com projetos maiores, né? Ligados aos programas de pós-graduação. Eu acho que nessa perspectiva mesmo de construção de caminhos, né? Eu acho que vocês trazem elementos importantes para pensar a questão da saúde pública e de que forma a universidade pode, a partir dos seus projetos, ajudar nessa compreensão, né, do atendimento à população, principalmente a população de baixa renda, que precisa, né, e que, pelo que é colocado aqui, é a população que não tem uma regularidade em relação ao tratamento de uma doença tão séria, né, e tão grave como é a retocolite ulcerativa. Né? Eu acho que é muito importante, eu acho que já essa luta, na verdade, para que essa dispensação de medicamento, né, o papel do Estado no sentido de garantir essa dispensação de medicamentos, que são medicamentos, em geral, muito caros, né, que a população não tem acesso, não tem como ter acesso efetivamente, né? Mas, assim, enfim, eu acho que é muito boa notícia e bacana que vocês concorram novamente nesse edital. Mas está aberto ainda aqui. Se os nossos bolsistas quiserem também fazer alguma outra fala, né, ampliando aí as suas apresentações. Sou Ângela, só gostaria mesmo de agradecer mais uma vez a oportunidade. No segundo ano, dentro do projeto do Programa Afirmativa, e como eu pude perceber o quanto eu cresci, né, desde o ano passado, as visões, também assistindo desde ontem todas as pesquisas e cada temática, quanta temática legal que nós temos, quantas pesquisas, e como a gente pode perceber como é importante o investimento e como sai de vários trabalhos super importantes, né, e com temas bastante atuais. Então, eu só gostaria mesmo de agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer ao apoio, que não deu para falar, mas estou falando aqui agora, ao apoio da minha orientadora, ao apoio dos meus familiares, da minha família, dos meus amigos, porque pela situação que a gente está vivendo, ainda assim a gente conseguiu entregar um trabalho de excelência. Então, a todos que apresentaram hoje, a todos os orientadores, a todos os orientandos, parabéns mais uma vez. Eu fico muito feliz quando a gente vê fechando mais um ciclo. E sucesso na caminhada de cada um. Gratidão.
Obrigado, Ângela. Gratidão a você também, né, por ter conduzido, concluído o trabalho, né, e a perspectiva de possibilidade de retomada desse projeto nesse segundo momento. A professora Livânia está aqui conosco. Estou, Amélia. Pronto, você levantou a mão. Prazer tê-la aqui, Elivânia. Professora Elivânia, nossa pró-reitora de assistência estudantil. Eu estou com um problema aqui na câmara, eu abro a câmara, mas desde de manhã que eu estou com esse problema, vou tentar resolver. Então, estou com ela aberta aqui, mas só não visualizo nada, não consigo visualizar, desculpe, gente, então vou fechar. Boa tarde a todos e todas. Né? Inicialmente, gostaria aqui de saudar a pró-reitora, a professora Amélia, em seu nome, professora, saudar aqui, né, a toda a equipe da PROAF, e já parabenizar, né, a todos e todas, né, por esse brilhante projeto, né, o Programa Afirmativa, que vem fazendo uma grande diferença na universidade, em todos os sentidos. E gostaria também de saudar, né, e abraçar afetuosamente a todos e todas os bolsistas que aqui apresentaram, né, dizer que desde a parte da manhã eu participei de uma sala, a sala que a professora Marta estava coordenando, me emocionou muito, né, assistir essas apresentações, né, desde ontem, na verdade, na abertura, né, que foi muito emocionante a fala de todos que estiveram na mesa, principalmente da equipe da PROAF, né, trazendo todo o histórico do programa afirmativo, da relevância que todos nós, né, já reconhecemos na universidade, sabemos da importância desse projeto para os nossos estudantes cotistas, né, e que de forma brilhante vem se apresentando aí ao longo dos anos, desde 2016, né, e hoje, né, desde ontem, na verdade, os estudantes já iniciaram suas apresentações, os resultados dos seus trabalhos de pesquisa e de extensão, né, e de forma brilhante, né, com muito cuidado com relação à apresentação de todos os dados, no que diz respeito à questão da metodologia, da fundamentação, né, apresentando uma segurança, né, nas informações, né, que estão sendo trabalhadas, e também parabenizar todos os orientadores e orientadoras, né, que aqui estão, e já saudar também a todos os professores, por esse acompanhamento, e, de fato, esses trabalhos, a forma como vem sendo apresentado só é possível por essa interlocução que vocês vêm realizando com os estudantes, que tem uma implicação com a discussão que está sendo aqui apresentada, em todos os eixos que estão sendo trabalhados nas salas. A gente percebe, né, o envolvimento desses estudantes na discussão, inclusive trazendo proposições significativas a partir dos eixos. Pela manhã, a discussão voltada para as questões jurídicas, né, os estudantes trazendo proposições bastante significativas, né, inclusive de questões, né, que a gente vem tensionando, né, no cotidiano, que vivenciamos hoje, principalmente nesse contexto pandêmico e nesse contexto nefasto aí de desgoverno, né, do nosso Brasil, né, e a gente vem nessa resistência, né, os nossos estudantes, nesses projetos, eles traduzem a sua militância e essa interlocução que vem realizando, né, a partir desse contato aí com os orientadores, né, e com o trabalho que vem sendo realizado nas salas, a partir dos componentes, né, também, né, que eles estão já transitando também nas salas de aula e em outros espaços formativos para além da sala de aula. Então, parabenizo, né, foi realmente brilhante as 4 apresentações que foram aqui realizadas, e pela manhã também, do rigor, o cuidado, a implicação com relação à apresentação, as proposições que vocês apresentam. Então, de fato, é um projeto, professora Amélia e toda a equipe da PROAF, e todos os orientadores e orientadoras, que fazem uma diferença grande com relação, né, à qualidade da pesquisa, das questões éticas, né, da nossa universidade. Feliz também com a notícia, Amélia, da ampliação aí das vagas, né, começando em 2016 com 23 e hoje, né, 2020, já com edital, né, para 200 vagas. Então, isso é resultado,
né, desse trabalho, né, que a PROAF vem realizando, né, e dizer que vocês contem com a parceria e com a interlocução de sempre da Pró-Reitoria. Nós temos essa parceria que é importante, né, é uma Pró-Reitoria que dialoga muito com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e fortalece muito a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, né? Então, esse lugar aqui é um lugar que, além de nos fortalecer, né, ele também ajuda nas ações, né, que nós estamos pensando lá para a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, né, reconhecendo que as ações na universidade são ações que são bastante transversais e que pensar a questão da permanência na universidade significa perpassar por todas essas discussões que estão sendo aqui, né, trazidas em todas as salas, né, desse encontro. É um encontro que são poucos dias, mas de um significado grandioso no que diz respeito aos resultados, né, e toda a trajetória, conforme a professora falou anteriormente, né, tem toda uma trajetória para que se chegue até esse momento de hoje, né, e os desdobramentos também, para além desses resultados que os estudantes estão trazendo aqui, né, estudantes que vão estar investindo, né, em outros processos formativos. Então, essa tarde de hoje, né, e amanhã também de hoje, para mim, se constituiu num espaço formativo importante. Né, aprendi muito, né, nessas discussões e também nas proposições aqui colocadas por todos vocês. Então, obrigada a todos e todas, obrigada, professora Amélia, por esse convite, né, de estar desde a abertura, ontem eu não pude participar, mas hoje estou aqui muito emocionada, né, com esse trabalho. Obrigada. Obrigada à companheira, a parceira Livânia, a professora Livânia, a pró-reitora de Assistência Estudantil. Que bom que você transitou pelas salas, né, de apresentação do terceiro encontro afirmativa. Eu acho que isso é fantástico, essa disponibilidade, essa disposição de ouvir, de ver, né, como os nossos estudantes estão produzindo pesquisa, produzindo extensão, né, e, sem dúvida, a PRAS é uma pró-reitoria fundamental nesse processo, né, junto com a PROAF, na definição de políticas de permanência para os nossos estudantes. Né? A assistência estudantil é fundamental e é preciso ter sensibilidade para estar nesse lugar, nessa articulação, nesse caminho, né, de busca para que a gente possa minimizar as vulnerabilidades sociais que são tantas e que acometem os nossos estudantes, né? E que é o nosso dever produzir alternativas para que, de fato, esses estudantes que entram na nossa universidade, eles permaneçam. E a PRAS tem aí um papel fundamental nessas estratégias, nessa definição de políticas de permanência. E agora, não é, comandando aí, né, de maneira muito efetiva e competente, junto com as outras pró-reitorias, né, esse edital de conectividade, que é fundamental para a gente pensar hoje, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, de impossibilidade de retorno presencial, né, a criar as condições necessárias e efetivas para que todos os estudantes tenham o seu direito de formação assegurado. Né? Então, os editais de conectividade têm, então, um papel, né, de conectividade, de equipamentos. Eu estou colocando conectividade como um tudo, viu? Mas são esses editais que estão sendo lançados agora de apoio, né, para que os nossos estudantes possam, portanto, ter o seu direito de formação e de cursar a universidade assegurado, né? Acho que isso que é a grande, digamos assim, a grande coisa que a gente produziu, embora muita gente tenha ficado muito angustiado, né, professor Magno? O senhor participou ativamente aí como conselheiro, diretor do departamento, de todas as discussões que nós fizemos, desde junho
a setembro, né, definindo qual a melhor forma de retorno remoto, a necessidade de conhecer a realidade dos nossos estudantes, né, os muitos conflitos que nós tivemos para que esse processo pudesse dar o resultado, e hoje, né, a universidade está produzindo aí, a partir desse diagnóstico que foi feito, né, com a articulação do Fórum de Diretores, a garantia, né, para que nossos estudantes possam, nesse momento de pandemia, ter acesso à tecnologia para garantir mesmo a sua formação. Né? Então, eu acho que é um caminho aí bem importante nesse sentido. Né? Mas é isso. Eu queria, então, agradecer, se não houver mais nenhuma fala, né, alguém não quiser ainda falar, está aberto, se não, caminhar para que a gente vá finalizando essa sessão de agora à tarde, e novamente parabenizar a todos e todas as bolsistas, né, que apresentaram seus trabalhos de muita relevância, né, parabenizar também os orientadores, orientadoras, né, sem vocês a gente não caminha, portanto foi assim importante esse caminho aí, esse compromisso que vocês levam a cabo, né? Ângela, você quer falar? Eu vi sua mão levantar. É mais uma dúvida na questão. Sim. Que eu fui duas vezes consecutivas. Se eu posso me inscrever novamente, foi só uma dúvida mesmo que eu tive para poder concorrer. Eu já fui ano passado e esse ano. Eu posso concorrer para o próximo? Professora Amélia, seu microfone está desligado, a gente não está ouvindo. Meu Deus, desligou sozinho, ó. Vocês não ouviram o que eu falei, a resposta que eu dei à Ângela? Não, Ângela? Não. Olha só, desculpem, mas aconteceu alguma coisa aqui que o meu... Então, Ângela, eu estava dizendo que nós vamos buscar essa informação, porque você está no segundo, já foi a segunda vez, né, bolsista. Vamos ver no edital, eu não estou agora com essa informação aqui para lhe dar, mas a gente vai buscar essa informação e passa para você logo em seguida, tá? Então, Tá. vamos torcer para que dê tudo certo, que você possa concorrer de novo. Tá? Tá bom. E o que eu falei anteriormente foi agradecendo mesmo a vocês, parabenizando, né, aos orientadores e orientadoras, as bolsistas e os bolsistas. É muito gratificante, né, ver esses resultados aqui desde ontem, como a Elivânia falou, é muito emocionante, é muito gratificante. Esse caminho que a gente fez de 20 bolsas para 200 bolsas é algo, sabe, é muito significativo,
né, do ponto de vista do alcance da política. Então, isso, para nós, é muito caro, né? E isso, obviamente, só acontece com a adesão, né, dos professores, da construção dos projetos, da articulação para a construção dos subprojetos, né? E nesse caminhar mesmo de formação, que é isso que muito importa esse programa. Eu queria aqui também, só para encerrar, né, nós temos amanhã, às 16 horas, nós vamos ter um encontro para finalizar o terceiro encontro afirmativo, 18 anos de cotas na UNEB, uma live, né, com a secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado, a secretária Fábia Reis, o coordenador do CEPAIA é o professor Marcelo Pinto, que é mestre em Direito. Eu vou estar também nessa conversa, e a professora Dina Rosário, Maria Rosário, que é a nossa gerente de promoção e acompanhamento das ações afirmativas, né? Nós vamos estar encerrando uma live falando sobre as ideias subterrâneas que servem de guia para a gente se transformar e encarar o mundo, né? Afinal de contas, a política de ações afirmativas, o sistema de cotas é bem isso, né? Foram essas ideias subterrâneas que emergiram depois da década de 90 e o início dos anos 2000, né? Produzida e promovida pelos movimentos negros, que nos deu, né, essa possibilidade de implementar a política de ações afirmativas nas universidades públicas no Brasil e também em concursos públicos, né, e no reconhecimento, de fato, de que o racismo estrutural ele precisa ser vencido, né? Então, acho que é uma política que bate de frente, né, e que constrói outras possibilidades, né? Então, importante, seria muito legal que vocês possam participar e estar. Vai ser no canal do YouTube da PROAF, né? E a gente espera todas e todos lá, tá certo? Mas, então, muito obrigada. Vamos abrir aqui. Elivânia, eu estou com o mesmo problema que você no meu computador, viu? Eu estou aqui no celular, porque o meu computador também deu problema na câmera. E desde aquele dia que eu não acesso. Mas vamos abrir aqui, quem puder, para a gente tirar uma foto, né? Para que a gente possa fazer o registro desse momento, né, tão bacana, que foi a apresentação de Ângela, de Gláucia, de Pedro, né? De Ângela, de Gláucia, de Pedro, de André, e das professoras Luciana, do professor Magno orientando, e da professora Genoli. Vamos aqui tirar uma foto para ficar no registro, né? Sara, Michele, aqui, obrigada também pelo apoio técnico aí. A gente só não pode ficar muito... Bom, fica de qualquer jeito, né? Porque foto também... Pronto. Muito beleza. Obrigada, gratidão, um grande abraço, saúde, paz para todas nós, né? Foram muitos aprendizados aqui nessa tarde, e sigamos aí na luta pela saúde pública, pelo SUS, enfim, né? Pela universidade pública e pela formação desses nossos estudantes em sua dimensão maior, né? de identitária, de cotistas, não cotistas, enfim, né? Nossos estudantes, que sejam todos muito bem formados. Então, grande abraço. Parabéns, né? E obrigada. E vamos abraço, aí. obrigada. Tchau, Genóide. Tchau, Marinho. Tchau, gente. Esperando Abraço. vocês no edital agora. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.